Salve, galera! Continuando a aula sobre absolutismo, agora temos que falar sobre os principais teóricos, ou seja, aqueles filósofos, aqueles pensadores que teorizaram, falaram, escreveram grandes obras sobre os regimes absolutistas de suas respectivas épocas, tá? E nós vamos falar sobre dois principais, tá? O Nicolau Maquiavel, o florentino Nicolau Maquiavel, porque ele veio da cidade de Florença, e o inglês Thomas Hobbes. Antes de falar sobre esses dois teóricos em específico, é bom que vocês tenham em mente que nenhum dos dois criou o sistema absolutista, tá? Ou o sistema absolutista, ele não surgiu das ideias desses filósofos. O que você tem são esses dois pensadores teorizando, falando sobre esses regimes que eles estavam vendo, tá? Que eles estavam assistindo, tá? Eles vão falar que essa era a melhor forma de governo para aquele momento, tá, ok? Então, claro, e no caso do Nicolau Maquiavel, ele nem chega a teorizar sobre a monarquia absolutista. Na verdade, na sua alma mater, na sua obra-prima, na sua obra máxima, O Príncipe, ele dá dicas, né, para o governante de Florença sobre a melhor forma de governar, tá? E com o passar do tempo, a sua obra é considerada assim como o marco inicial da ciência política. E já o Thomas Hobbes não. O Thomas Hobbes ele já vai estar teorizando mesmo sobre a monarquia absolutista de seu tempo, que é o século XVII, e falando sobre os benefícios de você ter um regime absolutista e os malefícios de não existir um Estado. Ok? Então, nós vamos falar sobre esses dois principais pensadores, Nicolau Maquiavel e o Thomas Hobbes. O Maquiavel ele é associado a dois movimentos históricos, dois fatos históricos. Ele é associado tanto ao humanismo quanto ao absolutismo. Claro que nas provas, né, nos vestibulares, ele sempre vai ser mais associado ao absolutismo. Sempre que aparecer lá Nicolau Maquiavel, vocês já sabem que é absolutismo. Mas ele também pode ser associado ao humanismo ou como um pensador humanista, porque ele vai pensar o governo ou na governabilidade de maneira racional, tá? Ele vai separar governo de religião ou de preceitos religiosos, de preceitos éticos, de preceitos morais tradicionais e vai racionalizar a forma de governar. Essa forma de governo é melhor por conta disso, disso e disso. Ou seja, ele vai criar um sistema, tá? Ou pelo menos a posteriori, os cientistas políticos vão achar que ele criou um sistema. No caso do Nicolau, então o Maquiavel ele vai ser associado a esses dois fatos históricos, tá? Ele tanto pode ser considerado um pensador humanista, quanto pode ser considerado um pensador do absolutismo, ou pelo menos ligado ao absolutismo. Antes de falar nas ideias deles, primeiro, Nicolau Maquiavel, qual o contexto histórico em que ele vive? É a Florença renascentista, ele está na época do Renascimento. Ele é ali do início do século XVI, tá? Dos anos 1500. Da cidade de Florença. Inclusive, ele é contemporâneo ao Leonardo da Vinci, por exemplo, ao Michelangelo. Eu não sei se eles tiveram contato, tá? Eu já não posso afirmar isso, mas ele é contemporâneo do Leonardo. Provavelmente devem ter se encontrado, né? Em algum momento, ou um deve ter ouvido falar do outro em um determinado momento, tá? Porque eles viveram ali a maior parte de sua vida na cidade de Florença, que era uma cidade controlada pelas grandes famílias burguesas, tá? E havia muitas brigas, muitas disputas políticas nessa região. Sempre uma família que estava governando a cidade, sempre que ela estava no poder, uma outra tentava derrubá-la. E eles recorriam a exércitos, milícias. Por isso que o Maquiavel vai escrever esse livro, O Príncipe, de como o governante que estivesse no poder deveria utilizar melhor o seu governo. Que tipo de
aspectos o seu governo deveria ter para que ele pudesse ter uma governabilidade maior. E a sua obra máxima é O Príncipe. Ele escreveu outras coisas, tá? Ele fez outras coisas, inclusive, que não só escrever sobre política, mas a sua obra mais conhecida é O Príncipe. Já o Thomas Hobbes, ele vem 100 anos depois, ele já está lá nos anos 1600, tá? Na Inglaterra, e o contexto histórico do Thomas Hobbes é o reinado do Carlos I, onde vai ocorrer a Guerra Civil na Inglaterra, conhecida como a Revolução Puritana. Uma revolução, uma guerra que durou 6 anos, foi muito sangrenta, muitas mortes, e basicamente você tinha ali um rei absolutista, o Carlos I, com a sua nobreza, tá? A sua nobreza anglicana, e do outro lado você tinha um parlamento composto por elementos calvinistas, os chamados puritanos. Então houve esse embate aí, onde no final o rei vai ser preso e decapitado. E no caso do Thomas Hobbes, ele vai ficar ao lado do rei, do Carlos I, do Carlos I, porque ele defendia o absolutismo. E a sua obra máxima é o Leviatã. Aí, no caso do título, o Leviatã, ele utiliza uma figura de linguagem, tá? Para ele, o Leviatã deveria ser um ente que paira sobre a sociedade, daí o termo Leviatã, que é um grande monstro que poderia voar, né? Mesmo sendo um monstro marinho, poderia voar sobre a Terra, estar sobre a Terra, e esse ente que está aí acima de tudo e de todos concentraria todos os poderes em si e governaria o resto da sociedade. Tá? Então, esses são os dois principais teóricos do absolutismo. Bom, no caso do Maquiavel, ele vai idealizar um poder acima de qualquer outros poderes, inclusive do maior da época, que era o da Igreja, mas um poder também acima da classe social emergente, a burguesia, um poder acima da nobreza, dos vassalos, tá? Um poder acima de todos os outros. E, para ele, na filosofia de Maquiavel, o maior objetivo do príncipe, ou do rei, seria zelar pela manutenção e ampliação do seu próprio poder, mesmo que recorrendo a métodos violentos, fazendo uso da violência ou de métodos imorais. Ou seja, ele não poderia se privar de utilizar de qualquer meio se o objetivo fosse manter o seu poder. Tá? Daí vem a famosa frase: os fins justificam os meios. O que quer dizer essa frase, os fins justificam os meios? Mesmo que os meios sejam violentos, imorais, antiéticos, se a finalidade desses meios, é manter o poder absoluto e, por meio do absolutismo, você trazer a ordem, trazer a paz, tá? Trazer a segurança, eles vão se justificar. E o rei não pode ficar se prendendo a nenhum tipo de pudor quando o assunto for manter o seu poder, a concentração dos seus poderes. Ok? Bom, Maquiavel também utilizava duas figuras de linguagem, tá? Dois termos que ele chamava de virtude e fortuna. Tá? Ou seja, um governante ele tinha que ter virtude e, ao mesmo tempo, fortuna para governar melhor. Esse virtude não são as virtudes tais quais nós conhecemos hoje. Na verdade, essas virtudes poderiam até levar ao caos, né? Um rei muito virtuoso, muito ligado à ética, poderia não se utilizar de mecanismos, não vou dizer corretos, mas de mecanismos eficazes para se manter no poder, e aí isso poderia levar ao caos. Tá? Então, para o Maquiavel, o que vem a ser essa virtude? Virtude, tá? Seria a capacidade desse rei, desse governante, em se adaptar ou realinhar as circunstâncias adversas, aquilo que está contra você, ao seu favor. Ou seja, mesmo que tudo esteja contra você, você tem que dar um jeito, você tem que ter virtude para reverter esse quadro e torná-lo favorável a si. Tá? Essa seria a virtude. Por quê? Porque um governante, um monarca absoluto, ele não poderia ficar preso à fortuna. E no caso da fortuna do Maquiavel,
seria algo semelhante à sorte, ou seja, as circunstâncias, um contexto favorável. Às vezes você poderia ter todo um contexto favorável para governar, e o seu governo iria de vento em popa, tá? Só que essa sorte, assim como ela pode ser boa, ela pode ser má, tudo pode virar, essa sorte pode virar contra você. E se ela virar contra você, o que você vai fazer? Você tem que ter virtude para reverter todo esse quadro caótico, né? E tentar tirar alguma vantagem disso aí. Porque se você é um governante que depende apenas da fortuna, ou seja, das circunstâncias favoráveis, tudo pode mudar e aí o seu governo ser uma tragédia, tá? Ou seja, você não tem que depender apenas do contexto favorável. Você tem que ter capacidade de reverter contextos desfavoráveis, porque a fortuna, ela é uma deusa, daí por isso que ele utiliza essa figura de linguagem, né? Uma antiga deusa romana, a fortuna, ela é muito caprichosa. Ora ela pode estar com você, ora não. Ok? Então agora vamos rapidinho aí para o Thomas Hobbes, e aí é a capa do livro O Leviatã. Em cima aqui você tem o rei, tá? E esse rei ele paira sobre a sociedade, sobre todas as instituições, ó, que regem a sociedade, tá? Então a capa da primeira edição do Leviatã, ele vai simbolizar bem essa ideia de o que seria esse rei, ou seja, um ente que paira sobre a sociedade, concentra todos os poderes em torno de si, para quê? Para poder melhor governá-la. Então, o Hobbes considerava que todo indivíduo era naturalmente egoísta, ele era movido pelo egoísmo, ele era possessivo, de modo que o Estado, com poderes absolutos, deveria existir para pôr freio a esses apetites destrutivos, ou seja, parar num estado total de liberdade, cada um iria fazer o que quisesse, e isso levaria ao caos, porque não haveria freios, ninguém respeitaria as leis. Só o fato das leis existirem, tá? Só o fato das convenções sociais existirem, não garante que elas sejam praticadas, que elas sejam colocadas em prática. Então você precisa ter o quê? Um Estado que por meio de punições, de penalidade, ele possa aplicar essas leis. Porque a única coisa que garante que as leis venham a ser cumpridas é o fato de você temer uma punição imposta pelo Estado. Tá? Então, por isso que o Hobbes ele defendia a existência do Estado e, de preferência, um Estado absolutista onde o rei pudesse concentrar todos os poderes em si e não houvesse contestação a esses poderes. Porque se todo mundo começasse a contestar, o Estado iria se esfacelar, iria deixar de existir, cada um ia fazer o que queria, e isso levaria ao caos, levaria à guerra civil, porque era o contexto histórico que ele estava vivendo, onde você tinha uma parcela da sociedade, ou melhor, o parlamento que representava uma parcela da sociedade que desafiava o poder do rei. Obviamente que esse poder desse rei era tirânico, né? Ele fez várias coisas erradas, a gente vai ver isso mais para frente. Mas isso levou à guerra civil, levou ao caos na Inglaterra, tá? E outra coisa, o Hobbes ele é considerado um contratualista, porque ele trabalha com a ideia de contrato, ou seja, de troca. Os indivíduos, o conjunto dos indivíduos, ou seja, a sociedade, transfere os seus direitos, transfere poderes, delegam poderes absolutos a um monarca que, em troca, deve garantir o quê? A manutenção da paz, da justiça e da ordem, tá? Evitar os conflitos sociais e a guerra civil. Por isso que ele é um contratualista. Ele vê a formação do Estado e a relação do Estado com a sociedade de uma maneira racional, onde há uma troca. Tá bom, pessoal?